Zé, voltamos ao terceiro bloco do nosso programa, continuamos aqui com a entrevista do senador Márcio Bittar, e eu, quando virei o bloco, perguntei para ele sobre sucessão aqui em Rio Branco. Eu tinha perguntado o seguinte: surgiu muita conversa, muitos boatos, de que o senador poderia até expor o nome de um vice, já que o prefeito Bocalhão está sendo expulso do PP. Mas existem também outros senadores que já entraram no meio dessa ciranda, como o senador Alan Rick. Eu pergunto ao senhor, há essa conversa de uma aliança, de o senhor poder lançar o nome para sucessão juntamente com o prefeito Bocalhão? Não. Quero deixar claro, você me dá essa permissão, que eu nunca sediei o Bocalhão. Eu nunca fui lá para chamar o Bocalhão para sair do PP. Ao contrário, eu disse ao Bocalhão, ao Gladys Cameli, ao Alisson Bisteni, de quem eu gosto muito, enfim, Lívio, todo mundo com quem eu conversava, eu disse assim, olha, para que eu apoie o Bocalhão, ele não precisa sair do PP. Então eu achava que seria natural a candidatura do Bocalhão pelo PP. Mas, se de fato se configurar que ele não vai ser candidato, e é um direito deles, eu não tenho que me meter nisso, o que é que eu disse? É que o Bocalhão não vai deixar de ser candidato por falta de partido. Então, se ele quisesse filiar ao PL, ou a União Brasil, ou a Republicano, eu não vejo nenhuma razão para que qualquer um desses três grandes partidos negue a ele a filiação. Agora, esses três partidos, o PL do Bolsonaro, o União Brasil, presidido pelo meu amigo Alan Rick, e o Republicano, presidido pelo meu amigo Roberto Duarte, nós temos um compromisso em comum. Nós temos um projeto de governo. E o senador Alan é o nosso capitão. Esse projeto é o mais importante. Então, para que eu esteja apoiando o Bocalhão, que é o meu desejo, é necessário que o Alan, que o Roberto estejam juntos. Esse é o projeto mais importante. Qualquer partido político que se preza, ele, para se justificar, ele tem que lutar pelo poder político do Estado. É como ele vai poder implementar suas ideias, dizer daquilo que ele acha que está errado hoje e o que é que ele pode fazer. Então, é no governo que você pode fazer isso. Portanto, a pré-candidatura, a caminhada do nosso pré-candidato Alan, para se consolidar como candidato ao governo, é o mais importante para esses três partidos. Então, a minha tendência natural é ajudar a reeleição do Bocalhão. Mas é preciso que o Bocalhão, que a Prefeitura de Rio Branco, em interlocução com a União Brasil do Alan, com o Roberto Duarte do Republicano, atenda esse conjunto. Não adianta eu estar atendido. E eu não quero nada na Prefeitura. Tá? Mas é importante que o Alan, o Roberto Duarte, portanto, os três partidos entrem juntos. Eu acho que a lógica, se de fato o Bocalhão tiver que sair do PP, eu entendo que a lógica para esses três partidos que têm uma pré-candidatura a ser construída, que é a do Alan, em 2026, eu entendo que a lógica é ajudarmos a reeleição do Bocalhão. Mas não depende de mim. O senhor há pouco tempo reclamava muito dessa questão que o Acre pode perder 800 milhões de reais, porque simplesmente o governo do estado e as prefeituras não enviam os projetos. Está próximo de perder, porque parece que o governo ainda cedeu mais um prazo. Toda vez que eu falo isso, tem gente na rede social que fala, mas está falando mal do governador, está falando mal do prefeito e tal. Não estou falando mal de ninguém. Eu só tenho a coragem e acho que é uma obrigação minha com o acreano. Esse é um assunto que todo acreano tem direito de saber. Nós temos 800 milhões a preço desse ano. E eu volto a dizer, lamentavelmente, eu não vejo a AMAC com as prefeituras e o governo do estado se preparando para isso. Quase que a gente ia perdendo agora mais de R$500 bilhão. Porque as coisas têm prazo. Se você não cumpre prazo, você perde. Graças a Deus, ao movimento de senadores, deputados federais, eu participei disso, junto com o senador Alan Rick no Senado, nós conseguimos que o governo federal prorrogasse por 1 ano. E o meu medo é que as pessoas agora se acomodem. Não, mas falta técnico para fazer esse projeto? Falta técnico, eu acho que... Falta vontade? Cara, não sei. Eu sei que esse é um assunto que eu não entendo. Porque para mim não teria prioridade maior do que essa. Nós temos um estado que é pobre, recursos. A maior parte da população acreana depende de Bolsa Família.
Nós acabamos de falar de quase 80 mil jovens que nem têm trabalho, nem têm estudo, nem está na escola, nem está trabalhando. Quer dizer, qual o futuro dessa juventude? Aí você tem 800 milhões, o ano que vem vai ser 1 bi, e de repente você não prepara o Estado, não prepara as prefeituras para captar esse recurso. Enfim, eu não sei, só que assim, eu falo e não vejo, então eu faço a minha parte. Eu me concentro em cumprir o meu papel, que é meu dever com o Acre. E eu vou continuar fazendo tudo que eu posso fazer para não perder dinheiro. Senador, o que o senhor está tentando agora, o senhor estava conversando comigo, é uma PEC justamente que o senhor acha injusta as penas que estão sendo aplicadas para as pessoas que participaram do dia 8 de janeiro daquele movimento em Brasília. E o que é que o senhor quer agora? Que retire essas penalidades? Eu acho que só tem uma maneira da gente pacificar o país. Você está vendo pessoas, mulheres que levavam a Bíblia na mão, pegando 17 anos de cadeia. Isso é uma pena que nem estuprador no Brasil fica 17 anos na cadeia, nem homicida. E vou repetir, tem gente que carregou uma Bíblia, a arma era uma Bíblia, tá? Porque não tinha arma de fogo. Como é que se faz um golpe de Estado sem arma de fogo? Então tem mulheres condenadas a 17 anos de cadeia. Isso é um absurdo total. O Brasil já fez anistia, na época da ditadura militar, e aí foi anistiado todo mundo, inclusive aqueles que mataram. A esquerda fazia o seu justiciamento. O que era justiciamento? Ela própria fazia um tribunal e matava aquele que era considerado traidor. Todos foram anistiados, todos. Pois bem, então eu hoje protocolei um projeto de emenda constitucional da anistia. Anistia do dia 8 de janeiro e anistia aos políticos que tiveram seus direitos políticos cassados por fazerem observações às urnas eletrônicas, como é o caso do presidente Bolsonaro. Você me pergunta, você acha que é injusto? Claro que eu acho. O presidente Bolsonaro está sendo tirado do processo na marra, porque ele fez uma crítica que as urnas eletrônicas deveriam ser aperfeiçoadas. E ele teve o direito político dele cassado. Olha o Brasil, você tem um homem que foi denunciado, processado e condenado por unanimidade em 3 instâncias. Esse homem hoje é o presidente do Brasil. Você tem um outro homem que não tem um processo de corrupção, porque ele fez críticas e propôs aperfeiçoamento ao sistema eleitoral brasileiro. Hoje ele está proibido de ser candidato. Então eu acho que quem tem o direito de dizer ao Bolsonaro se ele pode ou não voltar a ser presidente do Brasil é o eleitor. Mas a injustiça não é só com ele, é com o Daniel, é com esse pessoal do dia 8. Veja, já morreu uma pessoa na cadeia, o Clezão, com pedido de soltura já feito pela Procuradoria-Geral da República. Semana passada, se eu não me engano, um outro tentou suicídio. Essas pessoas não eram sequer para estarem sendo julgadas pelo Supremo. Elas não têm foro privilegiado, era para estar em primeira instância e não era para estar respondendo preso. Então eu protocolei agora, hoje, no Senado da República, a proposta de emenda constitucional para anistiar. Acho que essa é a única maneira de pacificar, você devolver paz, porque não são apenas essas milhares de famílias do dia 8. Isso é uma coisa que o Brasil inteiro presta atenção e se comove com isso. Então você pacifica o país e dá ao eleitor, devolve ao eleitor o direito de dizer quem é que ele quer de presidente no futuro. Estão nos expulsando aqui, eu quero agradecer a sua presença, viu? Agradecer você que participou juntamente com a gente, assistindo aqui as falas do senador, a explicação sobre a CPI das ONGs, o que ele acha da política local. E aí, obrigado. Eu que agradeço. E amanhã o programa estará de volta com novas entrevistas importantes para discutir a cidade, viu? Agradeço o seu companheirismo. Boa tarde.